Pai do Senhor, irmãos. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos fazendo um estudo hoje a respeito da saída dos israelitas, dos hebreus do Egito. Eu queria ler com os irmãos Êxodo, capítulo 12, do versículo 31, quando o faraó chama Moisés e Arão para mandar, como quem diz, para mandar eles embora mesmo do Egito, porque até então ele não queria deixá-los ir. Mas nós vemos, meus irmãos, que a causa que Faraó deixou eles irem foi pelo fato de os seus primogênitos, Faraó teve até o seu filho que morreu também, os animais, todos eles foram afetados por essa providência de Deus. Nós vemos, meus irmãos, mas não é isso que nós queremos nos ater. Nós queremos nos ater acerca da madrugada. O que aconteceu nesse dia, quando às pressas os egípcios expulsaram os hebreus do Egito. Fato é, meus irmãos, que que eles mandaram eles embora, porque todos estavam morrendo ali. E eles também estavam com medo que pudessem chegar até eles essa morte. Então, por isso, eles expulsaram os hebreus do Egito. Não queriam deixar eles ir embora, pelo fato que ia perder a sua mão de obra. Mas nós vemos que Deus entrou com providência e eles não queriam mais nem que eles estivessem lá. E nós vemos aqui, meus irmãos, no versículo 33 de Êxodo, capítulo 12, e os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos, ou seja, eles todos estavam com medo de morrer. E Deus deu vitória para o povo, e eles estavam sendo chutados, vamos dizer assim, do Egito. E nós vemos depois, meus irmãos, no versículo 34, e o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre seus ombros. Ou seja, aqui está dizendo que eles saíram às pressas. Não deu nem tempo de as massas levedarem para eles fazerem pães. E até hoje, meus irmãos, eles guardam essa tradição para que não venham comer pão levedado no dia da Páscoa. Até hoje, os hebreus, os egípcios, os judeus guardam essa tradição de não comer pão levedado no dia da Páscoa. E nós vemos depois Jesus no Novo Testamento falando acerca da massa, né, meus irmãos? Mas nós vemos aqui no 35, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo e nos olhos dos egípcios, e esses emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Irmãos, se os hebreus estavam indo embora, né, nós vemos aqui que eles emprestavam, jamais eles devolveriam. Mas por que eles deram essas coisas para os hebreus? Pelo fato, meus irmãos, alguém vai dizer que foi pela causa trabalhista de 430 anos de trabalho que os hebreus ficaram no Egito trabalhando para os egípcios. Mas aqui, meus irmãos, o que nos dá a entender é pelo fato que, se a gente fosse colocar numa forma simples de pensar, seria assim, leva tudo que vocês quiserem, mas vai embora. Vai embora porque a gente não aguenta mais. Vocês só estão trazendo desgraça nesses últimos dias para nós. Então, agora, do que vocês precisam? Disso? Então pode pegar o que vocês quiserem e vão embora. E eles saíram às pressas. Então, meus irmãos, nós sabemos que eles saíram dali. E às vezes a gente pensa que eles saíram e parece que desceu até a rua de baixo ali, se fosse nos dias de hoje, no nosso entendimento, desceu a rua e lá embaixo já estava o Mar Vermelho, e ali eles já fizeram a travessia. Nós vemos, meus irmãos, que não é bem assim. Alguns estudiosos calculam que eles peregrinaram durante 6 dias, até chegar o Mar Vermelho para poder fazer a travessia. E nada mais, nada menos do que de 150 a 300 quilômetros para que pudesse chegar até esse local. Mas nós vemos, meus irmãos, que existia uma rota alternativa. Que rota alternativa era essa? De sair ali do Egito, da cidade onde eles estavam, e até Canaã.
E isso demoraria, meus irmãos, 15 dias de viagem, 400 quilômetros. Mas Deus, pelo fato de repente eles verem a guerra e quererem voltar, Deus permite que eles descem. Ao invés de eles fazerem uma linha reta, eles subirem uma linha reta e subir, eles descem. Eles descem o caminho de descida e pegam uma parte do Golfo de Suez ali, um braço do Mar Vermelho, no Golfo de Suez. Então eles descem, Deus permite que eles descem, faz um caminho de mais ou menos uns 6 dias e chega numa praia que provavelmente comportava mesmo 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. A Bíblia fala, meus irmãos, que além dos hebreus, outros povos também saíram do meio deles. Mas Deus permitiu. Mas nós vemos, meus irmãos, que tudo isso é para que nós venhamos imaginar quão difícil foi essa saída do Egito e até chegar à costa do Mar Vermelho. E demorou esse tempo, alguns dizem que eles tinham comida para 7 dias, então é provável que a viagem tenha demorado 6 dias. Aí depois no versículo 13, nós vemos algumas ordenanças de Deus acerca para circuncidar os meninos, os primogênitos. E nós entramos no capítulo 13, no versículo 17 do livro do Êxodo, quando Faraó, no versículo 17, e aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. É como nós falamos, o povo não visse a guerra e voltasse para o Egito, porque esse poderia ser o caminho deles. O caminho que eles poderiam ter feito era esse, de 15 dias de peregrinação. Mas Deus, sabendo do coração deles, Deus permite que eles andem mais, vai mais embaixo ali, se a gente olhar no mapa, e fazem essa travessia. Não podia nem passar por tudo isso. 15 dias já poderiam estar em Canaã, mas e quando eles vissem a guerra, provavelmente eles voltariam atrás. Mas por que, meus irmãos? Nós vemos também que tudo isso Deus permite, e às vezes a coisa da nossa vida. Às vezes a gente pensa que é para o caminho mais curto, mas Deus muitas vezes nos leva no caminho mais longo, para que nós venhamos valorizar aquilo que Deus faz conosco. E nós vemos, meus irmãos, no versículo 22 do capítulo 3, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, meus irmãos, antes de eles atravessarem o Mar Vermelho, Deus já estava os conduzindo através da nuvem, da coluna de fogo de noite e a coluna de nuvem de dia. Porque Deus estava conduzindo, quem estava conduzindo era Deus, o povo. Mas eles não sabiam que eles iam ter que atravessar o mar. Deus não tinha falado nada para eles. Porque talvez se Deus tivesse falado, eles não teriam nem saído do Egito. E nós vemos, meus irmãos, no capítulo 14 do livro do Êxodo, no versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Essa parte, meus irmãos, é aquela parte onde os egípcios estão ali na praia, provavelmente uma praia, e olham ali na coluna, ali no morro, e vê os egípcios atrás deles. Eles começam a ficar com medo acerca que os egípcios pudessem matar. Há até uma murmuração ali do povo, acerca falando que por que não deixou a gente morrer no Egito, ao invés de nós morrermos nesse deserto? Já começou as murmurações. Mas Deus, que tem todo o controle, Deus entrou com providência. Mas também, meus irmãos, quando a passagem pelo meio do mar, que começa no versículo 15, e disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmãos, essa passagem aqui do povo de Israel passando pelo meio do mar, irmãos, isso dá tantas divergências. Uns acreditam, outros não acreditam. Uns falam que é fenômeno da natureza. Alguns falam que foi apenas alguns metros que eles andaram. Alguns falam que foi uma parte, outros falam outras. Mas o certo é, meus irmãos, que é provável que eles tenham descido bastante ali na costa ali do Mar Vermelho. Porque se eles não tivessem descido uma distância considerável, provavelmente os egípcios poderiam dar a volta
Por que dá a volta? Se você olha hoje no mapa do Egito, no Mar Vermelho, você vai ver que hoje esse mar ele dá acesso ao Mar Mediterrâneo. Mas naqueles dias não existia esse acesso. Por que não existia esse acesso? Esse acesso foi construído em 1859, começou a ser construído e foi terminado em 1869, para que pudesse ter uma rota comercial dos navios passando pelo Mar Vermelho e chegando no Mar Mediterrâneo, porque senão eles teriam que dar a volta pela África, e isso o custo era maior. Então nós olhamos pelo mapa antigo do Egito, então nós vemos isso. Se fosse mais para cima, ali no braço mais em cima ali do mapa, se nós pegarmos o mapa e olharmos, nós vemos que Faraó poderia dar a volta e poderia cercar os hebreus do outro lado. Mas por que Deus faz eles descerem até mais embaixo, ali quase no mar aberto, vamos dizer assim, no mar aberto da Galileia, do Mar Vermelho? Por quê? Para que o Faraó não pudesse fazer essa volta, porque senão ia ficar muito distante para ele. Então nós vemos, irmãos, que essa parte que diverge muito, voltando aqui ao contexto da palavra, essa parte que diverge muito, alguns dizem que é um fenômeno da natureza, porque realmente veio um vento e abriu o mar. E abriu o mar e veio uma parede de um lado e uma parede do outro, e o povo passou em seco. Alguns dizem que no Código da Vinci falam que a maré que baixou e eles passaram, né? E eles atravessaram, mas eles atravessaram pisando em águas, porque se a maré baixa, pisam em águas. Mas Deus fala que eles passaram em seco. Outros dizem que esse fenômeno nunca aconteceu. Mas certo é, meus irmãos, nós, como os crentes em Jesus Cristo, cremos na palavra e sabemos que isso aconteceu e que isso é verídico. Mas a gente pensa, meus irmãos, que foi rapidinho. Eles começaram a atravessar e rápido terminaram. Não, meus irmãos. Alguns dizem, foram feitos alguns cálculos, esse braço, essa parte onde eles atravessaram, era uma parte mais ou menos de 20 quilômetros, que eles saíram de um lado do Mar Vermelho e chegaram ao outro. Salomão lá na frente, mais na parte quando ele se torna rei de Israel, ele até coloca uma coluna de um lado e do outro. Vieram descobrir recentemente o porquê dessa coluna. Essa coluna do lado do Egito e do outro lado que é o lado da Arábia. E, meus irmãos, então nós vemos que essa parte aqui, ela aconteceu mesmo. E por que aconteceu? Porque até algumas rodas de carruagens foram encontradas no fundo do mar, naquele pedaço ali do Mar Vermelho. E outra coisa também, meus irmãos, até acharam até um caminho, como se fosse uma estrada ali naquele lugar. Então os hebreus, eles atravessaram o mar sim, passaram em seco, Deus fez o milagre, e calcula-se que foi 6 horas de travessia. Eles demoraram 6 horas para atravessar o mar. Todo aqueles de 2 milhões e 600 mil a 3 milhões de pessoas atravessando o Mar Vermelho. E chegaram ao outro lado, e quando eles chegam ao outro lado, nós vemos que Deus ele fecha. Enquanto não passou a última pessoa, o último hebreu, Deus não fechou o mar. Quando passou, Deus fecha o mar volta ao seu local normal, e muitos egípcios morrem, inclusive Faraó. Mas, meus irmãos, nós vemos que Deus ele faz esse milagre. O povo de um lado do mar murmura e do outro lado do mar canta. Então nós temos que aprender, meus irmãos, que nós temos que adorar a Deus antes da bênção. Adora a Deus antes da bênção. Isso é só apenas uma mensagem de reflexão. Adora a Deus antes da bênção chegar. Porque quando a bênção chega, é fácil de adorar. Como a Miriam. Ela reuniu as mulheres e fez uma dança ali de agradecimento. Mas ela deveria ter adorado a Deus antes de atravessar o mar. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.